Rádio ABM, suavidade, leveza e bem-estar para a sua alma. Olá, ouvintes da Rádio TV ABM. A Rede Solo de Comunicação tem a satisfação em receber, nesta quarta-feira, 31 de maio, um dos possíveis nomes à candidatura a prefeito de Teixeira de Freitas, o pastor Jonatas Davi. Essa entrevista pode ser acessada pelo canal do YouTube, a Rádio TV ABM, ou o Facebook oficial do jornal O Solo. Pastor, fale um pouco sobre a sua trajetória no município. Quem é Jonatas Davi, onde nasceu e como entrou na política? Nos fale um pouco sobre o senhor. Ok. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e já, como eu até já disse, eu estou me sentindo muito à vontade, né? E isso não é bom, porque às vezes até exagera de estar tão tranquilo. Mas, respondendo sua pergunta e sua orientação, eu sou de Itabuna, eu sou filho de Itabuna. E de lá eu fui para Recife. Em Recife, eu aprendi muito sobre política. Aprendi muito. E lá em Recife eu me envolvi muito. Antes de estar pastoreando, porque eu fui para um seminário e também fiz uma faculdade lá, antes de entrar para dirigir uma igreja, eu comecei a tomar algumas posições políticas e algumas ações políticas, né? E quando assumi igreja, aí você já começa a sentir que tem que moderar, você não pode se envolver. Por quê? Porque você tem gente que tem as várias tendências, as várias ideias, e você tem que respeitar, mesmo quando você não concorda com aquilo que as pessoas podem crer. De lá, fui para Iguaí, né? A cidade de Iguaí, em Teixeira, na Bahia, aqui na Bahia. E depois de Iguaí, então, eu vim para cá. São 3 igrejas que eu pastoreei e foi um tempo muito gostoso, né? Até o momento que, então, deixei de pastorear. Aqui em Teixeira passei 28 anos, 28, 29 anos pastoreando. Conheço muito bem e até tive o privilégio de estar sendo cidadão teixeirense. Isso a Câmara de Vereadores me concedeu. Muito bem. Nesse tempo que eu estou em Teixeira, então aprendi a conviver. Eu gosto muito de Teixeira pelo fato dessa mistura de baiano com mineiro com capixaba. Eu acho que essa salada funcionou direitinho, entendeu? Ajudou muito. E então eu vejo uma terra muito próspera, né? E uma terra muito amável. Até porque quando você vai estar com pessoas que são forasteiras, vieram de outros lugares, todo mundo precisa de todo mundo, então termina criando esse ambiente mais fraterno, porque todo mundo depende de todo mundo. E isso para mim foi muito bom nesses 28 anos que eu passei. Como eu não podia estar à frente de política, não é, nesses anos, até tive convites e tal, cheguei até a consultar a igreja uma vez, né? A igreja disse: não, o senhor vai ficar só como pastor. Tudo bem, respeitei. Mas a minha ideia de política não é exatamente a atuação em si, mas é o fato de você ser útil à comunidade. E o tempo que eu estive, por exemplo, em Iguaí, eu estive à frente de uma igreja muito atuante naquela cidade. O tempo que eu estive à frente da igreja aqui em Teixeira, a igreja também se tornou uma igreja muito atuante, muito. E o interesse nosso era que fosse até mais, entendeu? Mas, dentro do possível, nós atuamos muito e isso nos dá muita alegria, porque eu acho que o papel de igreja é cumprir esse papel, né? Não somente de adorar. Inclusive, eu entendo que a adoração a Deus não é somente cantar, ler Bíblia e orar. Eu acho que é ser luz e sal no mundo. É fazer a diferença, entendeu? Respeitar o mundo. Eu acho que eu não tenho que obrigar, do mesmo jeito que eu não quero que eles me obriguem a ser do jeito deles, eu também não posso obrigá-los a ser do jeito que eu acho. Agora, o meu papel é ser luz e sal, como igreja no mundo. Então nós procuramos fazer isso dentro do possível, né? E, inclusive, isso é uma coisa que eu me preocupo como futuro possível candidato, né? E sendo eleito, a minha ideia é de criar um ambiente
na prefeitura, sentar com as igrejas, sentar com as religiões, né? Porque estamos num país que é laico, né? Você não pode se dedicar só a um grupo. Então, você convidar todos os segmentos religiosos da cidade e descobrir o que é que vocês precisam, porque eu precisei, na época que eu era pastor, eu precisei muito da ajuda do poder público, e como era aquela dificuldade, se fizer para um, tem que fazer para todos, terminei não recebendo muito dessa ajuda. Mas eu quero sentar com todos e perguntar o que é que vocês precisam, para vocês cumprirem, não precisa fazer mais do que isso não, para vocês cumprirem o papel que vocês querem fazer, porque toda igreja quer ser útil, entendeu? Na sua comunidade, quer atuar ali naquela região. O que é que pode ser feito? Eu já tenho algumas ideias que eu colhi de lideranças religiosas, entendeu? Mas eu quero sentar com eles, apresentar essas ideias, melhorá-las, criar outras através da ideia deles e a gente seguir em frente. Faz parte do projeto isso. E esse é um dos objetivos que eu tenho, né? Um dos que eu tenho em ser candidato e, sendo eleito, atuar como prefeito. Aproveitando a deixa, né? O nome do senhor surgiu como possível candidato, né, a prefeito para o município na política nas eleições do ano que vem. Okay. Então, o que pode nos adiantar sobre essas propostas que pretende apresentar durante a campanha? Olha, a proposta principal que eu tenho é ouvir. Porque muitas vezes a gente acha que tem o conhecimento suficiente para impor o que a gente acha que a cidade precisa. E às vezes a gente se dá mal nisso. Eu acho que a gente precisa parar para ouvir. Eu tenho minhas ideias, entendeu? No que eu acho que é ideal. Agora, o principal projeto é ouvir os vários segmentos. Do mesmo jeito que eu falei em relação aos religiosos, em outras áreas. O comércio. Eu quero ouvir o que é que os comerciantes pensam que seja ideal para eles, porque sendo bom para eles, vai ser bom para a cidade. O que é que os professores pensam? Porque sendo bom para eles, vai ser bom para a cidade. Vai ser bom para todo mundo. Eu não posso impor a eles uma ideia que eu acho. Olha, eu nem sou professor. Já atuei como professor, mas eu não sou. Eu não conheço o dia a dia de que um professor tem. Mas eles conhecem. Eu tenho que ouvir o sindicato. Eu tenho o maior respeito pelo sindicato dos professores, como outros sindicatos, porque são pessoas que conhecem não só o que é que essas profissões fazem, mas as limitações que eles sofrem nessas atividades. Então, meu primeiro projeto é esse, ouvir. Eu já tenho algumas ideias porque eu já colhi de pessoas, né? Não é de agora que eu estou sendo convidado a participar com um nome. Já teve outras oportunidades. Já tive, na vez passada, houve convite, mas não foi avante, por vários motivos, principalmente, talvez, a questão da ideologia, o que eu penso diferenciava um pouco do que o grupo que queria, né, pensava. Então, terminou não dando certo. Mas desde lá eu estou colhendo, eu estou ouvindo, porque eu distribuí para muitas pessoas o que é que você acha que seria ideal para, dentro da sua atividade, seria ideal para Teixeira. Então, e ainda recebo, não é de agora, daquela época, ainda recebo sugestões. E agora foi o que eu fiz, juntei tudo, coloquei disponível na internet, tenho dado os links para outras lideranças para que eles também opinem, estão me devolvendo respostas, melhoramento daquilo que está ali. Então, existe projeto para todas as secretarias, até tem mais do que as secretarias que existem, né? Porque as sugestões vieram atividades de secretarias que não existem, né? Bom, são sugestões. Depois eu tenho que sentar, caso eu seja o candidato, sentar com o partido e com outros que queiram cooperar, né? E a gente estabelecer quais são essas prioridades. E o senhor na condição de cidadão teixeirense, o que precisa melhorar no município de Teixeira de Freitas? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Apesar que eu recebi orientações, conselhos um pouco diferentes, entendeu? Mas eu digo para você que eu gosto de Teixeira do jeito que ela está. Tem coisa para melhorar? Muito.
Inclusive, se você pensa, olha, hoje nós temos uma média de 160 mil ou um pouquinho mais de habitantes, certo? Teixeira não vai ficar desse tamanho. Teixeira vai ser uma cidade muito maior. Ela tem um potencial extraordinário. Principalmente, por exemplo, um dos projetos que nós temos pensando para trabalhar em Teixeira é a questão de turismo. Ah, mas turismo em Teixeira, quando tem tantas cidades vizinhas, mas a gente pode ser o centro. Porque quem vem para aqui, se a gente tiver o que atrair as pessoas, mas não, alguém já me disse, mas nós não temos nada de natural na nossa natureza que diga assim, isso é interessante para atrair. As praias têm. Sim, mas a gente pode inventar. A gente pode criar. Entendeu? Então você tem 1000 opções de fazer uma cidade como essa. Olha outro projeto. Além de ser um polo de educação, nós temos um potencial enorme com essa universidade, com essas faculdades, com outras que podem vir para cá. Então, além de você criar uma cidade com um potencial enorme na área de educação, entendeu? Você pode criar também esse polo turístico. E ainda temos uma vantagem em relação a todos os nossos vizinhos, porque a gente atrai o pessoal para cá e ainda diz, e nós temos uma variedade enorme de praias. Porque essas praias nossas aqui são maravilhosas. É só você aprender, criar situações para facilitar. Quem está aqui, por exemplo, quer passar um dia na praia em Alcobaça. A cidade facilitar com condução, com o que seja, para que eles passem lá um dia. E eles possam ter apoio. Claro, a cidade lá vai dar, porque é uma cidade também que trabalha nessa área, né? A gente vai respeitar isso, vai até ajudá-las nisto. Mas a gente pode facilitar para que saiam daqui com tranquilidade e vá desfrutar daquela praia, ou no Prado, ou em qualquer outra das praias que nós temos. Então, projeto A, entendeu? E eu acho que Teixeira tem um potencial enorme. Então, o que é que pode ser melhorado? Tudo. Tudo pode ser melhorado. E quando é que vai parar de melhorar? Nunca. Porque quanto mais você melhorar, mais gente vai chegar e mais exigências vão ocorrer para que você vá aperfeiçoando tudo isso que Teixeira tem para oferecer. Neste momento, nós teremos as considerações finais. Eu vou passar a palavra para o pastor. Ele vai falar um pouco sobre essa relação de pastor e política. Okay. O senhor fica à vontade nesse momento. Ok. Eu até peço licença pelo seguinte, eu tenho, até já mencionei antes, eu tenho um grupo de pastores que se apresentaram, se ofereceram, porque quando eu tenho que olhar o relógio, né? Mas veja, eu tenho que olhar o tempo, né? Mas quando eu estava pastoreando e ovelhas minhas se candidataram, a minha orientação era essa: vá, se candidate. Procure o partido que case com o seu pensamento, mas vá, porque é uma oportunidade maravilhosa de você testemunhar. Agora, uma ajuda que eu lhe dou, uma sugestão que eu lhe dou, procure pessoas comprometidas com a fé, comprometidas com Deus, para lhe apoiarem, ficarem de fora, não é dentro do que você vai fazer, não, de fora, para lhe dizer, olha, cuidado com isso, porque tá dando uma má impressão, cuidado com isso outro, essa fala, aquela fala, porque a gente está dentro, termina a gente perdendo alguns fios da coisa, mas quem está de fora facilita. E eu tenho pessoas, porque eu já tinha dito isso antes, orientado isso, então naturalmente se ofereceram, né? Eu tenho, então, pastores que estão me ajudando. Aí eles me deram alguns pontos, porque eu já dei outra entrevista. Então, eles me orientaram algumas coisas. E aí eu vou ver se eu atendo ali o horário. Primeiro, a questão do PT, né? Uma orientação que eu quero dar é o quanto eu estou me sentindo muito bem no partido. Lá dentro do partido, eu tenho pessoas que são evangélicas, pessoas que são católicas, pessoas que não têm religião, né? Eu já encontrei até gente que é ateu. Mas houve tanto respeito da parte deles para comigo e que eu não tive nem opção, apesar que eu não teria falta de respeito com eles, mas não tive opção, eu tinha que ter respeito também por eles. Então isso, para mim, foi muito gratificante.
Então eu estou me sentindo muito em casa, né? O fato de estar no partido do PT. E uma coisa que eu gosto muito e o PT me oferece é essa diversidade, entendeu? A gente pode ser diferente e se respeitar um ao outro. Então isso eu estou aprendendo assim na convivência e está me ajudando muito, né? Eu já tinha como pastor, olha, quando você vai pastorear uma igreja, você tem gente de 1000 cabeças, né? E você tem que aprender a conviver e respeitar. Então você já tem uma certa experiência. Mas fora, digamos, da vida religiosa, eu estou aprendendo agora com eles. A outra coisa que eles me pediram para lembrar é o seguinte, apesar que eu recebi orientações boas, diferentes, é a questão de fazer o possível para ter uma campanha onde todo mundo saia edificado. Entendeu? Todo mundo saia edificado. Vai ter um preço? Vai. Realmente, a prática da política é aquela coisa do tiro ao alvo, porque, né? Mas eu estava lembrando que até os meus prováveis concorrentes, né? Aqueles que estarão, os meus prováveis adversários na política, são até meus amigos. Como é que eu vou falar mal desse povo e depois eles vão me cobrar? Rapaz, você é um amigo sem vergonha, né? Então eu não teria condição de fazer isso. E além disso, tem uma outra coisa. Os projetos que eu tenho é para o bem de Teixeira. Se eu não ganhar, digamos que eu seja o candidato e não ganhar, e um deles ganhar, eu quero ter portas abertas para levar esses projetos e dizer assim, olha, isso aqui é uma sugestão. Para o bem de Teixeira, que eu sei que também eles querem, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho, entendeu? De a gente falar dos projetos, das ideias, do que aqui pretende, né? E deixar mais a vida um do outro sem muito mexer. Outra coisa que me pediram para lembrar é o seguinte, quando você ouvir alguma coisa sobre um candidato ou outro, e aí eu vou falar para o público aqui, né? Quando você ouvir sobre um candidato ou outro, não abrace aquela informação. Procure saber, ouça o outro lado, ouça a outra versão, ouça o que é que ele tem a dizer, entendeu? Porque nessa época de política, é um disse-me-disse muito grande, né? É uma conversaria, todo mundo bota defeito no outro, todo mundo... Então, quando você escutar, não vá desmentir, mas vai escutar o outro lado. É bom, é produtivo, é saudável, entendeu? E eu acho que isso é muito cristão, escutar o que o outro tem a dizer. Outra coisa, e aí a penúltima coisa, aliás, a última, é o que eu falei sobre, não precisa nem falar, é sobre a questão das igrejas, a gente juntar igrejas e outras religiões, a gente juntar para fazer um trabalho que eu sei que toda igreja quer fazer, é de ser bênção na sua comunidade, entendeu? Isso tá dentro do DNA de qualquer igreja e de qualquer comunidade religiosa, é o de ser útil para aquela... E aí é o da gente sentar e ouvir o que é que a prefeitura pode facilitar. Essas seriam as minhas considerações finais, que é longa, mas foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, entendeu? É um prazer. Estão me dizendo que eu ainda tenho um minutinho. Então, eu digo para você, né, que é um prazer muito grande, gostei muito do convite e eu quero dizer para o público que Teixeira de Freitas está tendo uma oportunidade de escolher mais uma vez, não é, um futuro prefeito. E meu nome está disponível e eu garanto, né, o negócio de eu prometo, isso não funciona muito bem para político, né, mas eu garanto que eu tenho um grupo muito forte me obrigando a fazer um trabalho bem feito. O partido, ele quer que no dia que eu passar, que eu deixar de ser o prefeito, o partido quer que eu tenha deixado uma herança positiva para que outros nomes que o partido oferecer possa ser muito bem aceito, não é? Então eu tenho um compromisso muito grande de ouvir e de fazer o melhor possível. E eu garanto a vocês que eu estou me juntando a muita gente boa que pode me auxiliar em fazer um excelente trabalho em Teixeira de Freitas. Tá bom? Nós agradecemos a participação do pastor
Jonatas Davi, aos estúdios da Rádio TV ABM. Rádio ABM, suavidade, leveza e bem-estar para a sua alma.